Agora que você já sabe de forma introdutória o que é o Docker, já instalou na sua máquina, já entrou na comunidade do Discord, já está super ali dentro desse conceito, eu vou mostrar para vocês qual é o projeto que a gente vai dockerizar, que a gente vai criar os containers dele, e a gente já vai fazer o container do back-end. É importante você entender que em uma aplicação full stack, a gente divide a aplicação entre back-end, banco de dados e front-end. Sendo assim, nós teremos essas três imagens e a gente precisa entender um pouquinho mais do que é essa imagem. E para isso, eu vou mostrar para vocês a documentação do próprio Docker, mas logo após a nossa vinheta. E aí, David, Code na área, eu espero que você esteja bem pra caramba. A gente tá no terceiro vídeo, se você tá curtindo, já aperta o curtir aqui e me ajuda a engajar com um comentário super massinha aí. Então, bora lá, galera. Vocês estão vendo já a tela do meu computador e aqui a gente tá na documentação, naquela documentação dos últimos vídeos. Eu vou traduzir para português aqui só para facilitar o entendimento de todos. A gente já viu que é um container e viu que um container ele executa uma imagem. Mas o que é uma imagem? Uma imagem é um container de execução usa um sistema de arquivos isolado, certo? Então quando a gente cria ali um container, ele está utilizando os recursos do nosso sistema operacional conforme a demanda de forma isolada. Esse sistema de arquivo isolado é fornecido por uma imagem. Então o que é isso, né? Eu preciso que o meu software, que o meu back-end rode num container. Para isso, eu preciso criar uma imagem do meu software, da minha API, do meu back-end. Uma imagem do back-end, uma imagem do front, uma imagem do banco de dados, beleza? E aí nessa imagem a gente vai ter o que precisa ser necessário para nossa aplicação rodar, que são as dependências, né, o Node Modules, no meu caso, que então é uma aplicação JavaScript com Node, configurações, scripts binários, environments, enfim, variável de ambiente e por aí vai, tá bom? Ela também contém outras configurações para o container, como variável de ambiente, como eu disse, um comando padrão para execução e outros metadados. Então a gente vai criar essa imagem do zero. Se eu quisesse criar um container com Node apenas, eu poderia vir aqui no Docker Hub, que é o lugar onde tem as imagens oficiais aqui do Docker, oficiais e não. Eu posso digitar aqui, ó, nem precisa logar, fazer nada, tá? Coloca Node aqui na barra, você já vai ver, ó, Docker Official Image, tá? Você tem uma imagem oficial do Docker para o Node. E aí é só você utilizar. Ó, ele tem várias versões do Node aqui que a gente pode utilizar e é bem massinha, tá bom? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer criar uma imagem do nosso back-end. Mas que back-end, Thiago? Eu nem sei qual é o projeto. Bora ver esse projeto. Vocês estão vendo minha tela aí? Eu tenho na mesma pasta uma API e uma SPA. Então aqui, ó, no meu terminal, eu entrei na pastinha da NPI da API e vou rodar. npm run dev. Deixa ele rodando aí, ó, já tá rodando aqui na porta 5002. E eu vou abrir outra que vai ser, vou entrar na SPA, que é o meu front-end, tá? E por enquanto a gente não vai ver o banco de dados, mas eu tô rodando o banco de dados de forma local, eu instalei o MongoDB na minha máquina. npm run dev. Não vou ensinar a fazer esse projeto e vou explicar por quê, tá bom? Mas deixa eu sair aqui que ele tá no cachezinho, né? Não vou ensinar a fazer esse projeto, porque esse projeto é um projeto que eu criei para DIL, tá? Digital Innovation One. Tá lá no Pro, se você tiver o Pro, você pode achar lá Mern Stack, alguma coisa assim, com T-Code que você vai ver lá. Eu só mudei a brand, mexi um pouquinho, eles me autorizaram a usar como exemplo para o Docker. Então a gente vai dockerizar essa aplicação que eu tô rodando localhost normal, React e Node no back. Então se eu logar aqui, ó, com o T-Code, se eu logar aqui, ó, já fiz minha conta, depois, enfim, eu vou disponibilizar isso aqui, você pode fazer. É uma carteira, é uma wallet, você vai inserir o que você tá ganhando e o que você perde. Então, ó, new input, vou lá e falo que eu ganhei R$ 2.000, salário, ele vai adicionar R$ 2.000 e vai mostrar o meu balance aqui. E se eu tiver um output de R$ 2.000, no caso ali, ó, né, foi tirado o meu salário, ele vai diminuir. Basicamente é isso a aplicação e tem autenticação, uma autenticação bem maneira, tá? Eu vou disponibilizar o código para vocês, então se você quiser estudar o código, de novo, eu não vou ensinar você a fazer esse projeto, é apenas dockerizar essa aplicação que está rodando localhost. Então eu vou dockerizar para ela rodar dentro dos containers do Docker, e depois a gente vai fazer o nosso deploy na AWS novamente, hein? Tem o vídeo aqui, ó, de deploy na AWS, se você quiser, vai lá, é um outro projeto que eu estou fazendo deploy, e nesse aqui a gente vai dockerizar e subir lá também. Show! Então,
tenho esse projeto, mas eu não quero rodar ele dessa forma. Eu quero dockerizar esse projeto. Então, como eu dockerizo? Primeiro, eu preciso de uma imagem para API e uma imagem para SPA. Vamos começar com a API nesse vídeo, né? Que senão a gente vai ter um vídeo gigantesco. E aí a documentação do Node, do Docker já fala pra gente, ó, containerizar, né? Eu gosto de dockerizar, que eu acho muito mais fácil de falar. Como a gente vai gerar um container da nossa aplicação? Primeiro a gente precisa pegar o nosso projeto, né? Então aqui ele traz até um projeto exemplo, pra você baixar e pra você testar sem ter nenhum projeto, isso é muito legal. E aí você precisa fazer o build dessa imagem. O que você precisa fazer? Você precisa aqui, ó, aqui é Mac e Linux, tá? No Windows é um pouquinho diferente. No Mac e no Linux, você precisa criar um arquivo chamado Dockerfile na pasta do projeto. Então vamos na pasta do projeto na minha API e vou criar um arquivo novo chamado Dockerfile. Os ícones eles já vão colocar aqui bonitinho. E aí ele vai explicar como configurar esse Dockerfile e explica tudo que tem aqui, ó. Esse é o arquivo Dockerfile, basicamente. Vou copiar ele inteiro e vou jogar para cá. Beleza? E a gente vai alterar conforme a nossa necessidade. Primeira coisa, eu gosto sempre de utilizar a latest. Tá bom? A última versão disponível do Node pra gente, tá bom? Então vou utilizar aqui, ó, a latest, porque o meu projeto permite. Se você estiver utilizando um Node muito antigo, principalmente abaixo do 16, coloca a versão certinha, tipo 16.1.2, porque senão você pode ter problema de compatibilidade das suas bibliotecas, tá bom? Aí a gente vai criar, eu gosto de sempre separar assim, ó, a gente vai criar um diretório de trabalho onde a gente vai inserir o nosso projeto, então vou chamar de app, não vou chamar de API, tá bom? Aí dentro dessa API eu vou pegar e vou copiar. Quando eu dou um copy espaço ponto, então copy espaço ponto, eu tô falando, ó, tudo que tem dentro desse arquivo, dentro dessa pasta API, que é onde tá meu Dockerfile, você copia para a minha pasta de trabalho workdir, tá? Vou até dar mais um zoom aqui. Você copia aqui para dentro. Daí eu vou dar um run. No nosso caso, a gente está utilizando o npm, não o yarn, então eu preciso alterar aqui só para npm i ou npm install, tanto faz, tá bom? E aí eu vou precisar fazer o seguinte, antes de eu rodar a minha aplicação, na verdade, antes de fazer o npm install, eu preciso apagar a pasta node modules, porque eu copiei tudo para dentro dessa minha imagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um run rm-rf node modules, beleza? Então apaga a pasta node modules e instala de novo as minhas dependências de acordo com essa versão do Node que eu estou trabalhando, tá bom? Então isso é muito importante, daqui a pouco a gente vai melhorar isso aqui, até para facilitar e agilizar o tempo de build da nossa imagem, tá? De criação da nossa imagem. E aqui a gente vai dar um node, aqui é um CMD, né? Quando a imagem estiver pronta dentro do container, a gente vai dar um node crc index.js, que é para rodar a nossa imagem, então nosso projeto. Então se eu fizer isso aqui, ó, vamos lá. Vou dar um cd API. Opa. cd API. Entro na API e dou um node crc barra, o meu é server.js. Ele vai rodar o meu projeto, certo? No nosso caso não é src index, é server, o nome do nosso carinha aqui, tá? Então vou jogar aqui, ó, server.js. Se eu olhar, ó, crc, eu tenho o server.js, que é quem roda o meu projeto. Porém, eu tenho no meu package.json um script de start que faz exatamente a mesma coisa. Então o que eu posso fazer? Eu posso falar assim, cara, eu quero que o npm dê um start na minha aplicação. Isso é mais indicado, por quê? Porque aqui nesse start você pode configurar mais coisas a serem feitas, se você tiver um projeto mais complexo. Então eu indico demais você utilizar os scripts e não utilizar o dev, obviamente, né? Porque aqui é para dev e o start é para rodar em produção. O nosso Dockerfile vai rodar em produção. A porta que ele vai expor vai ser a 5002, tá? Que é a mesma porta do meu projeto. Então, se eu entrar aqui, ó, na env, a porta que eu coloquei é a 5002. Fechou? Tá rodando local aqui meu Mongo, enfim. Depois eu explico melhor sobre o Mongo, como a gente vai conectar. Então, rodou o meu projeto, expõe ele na porta 5002. E aí, qualquer pessoa fora do meu container, lembrando que o container vai ser uma máquina nova, uma mini máquina nova. Então, eu quero acessar na minha máquina localhost o meu container. Eu acesso pelo 5002. Tudo bem? Então assim a gente vai criar, ó, tá rodando aqui no start, eu só quero mostrar essa aplicação rodando, tá? Então se eu vier aqui em localhost 2.5002, que é onde ela tá rodando, barra transactions, que é para ver as transações,
vai dar invalid token porque tem autenticação aqui envolvida. Então, mas está funcionando, tá? Porque deu erro 401 na nossa página. Acho que se a gente rodar aqui um inspect, a gente vai conseguir ver no meu console. Aqui no console. Pera aí que ele... 401. Beleza? Então é o erro esperado, é o erro que a minha API está retornando. Show de bola, tá funcionando minha API. Perfeito, mas eu não quero que ela rode aqui no terminal. Quero criar uma imagem da minha aplicação. Então o Dockerfile vai criar essa imagem desse jeitinho aqui. E essa imagem vai ser rodada num container. Por quê? Porque aí eu consigo pegar essa imagem e levar para onde eu quiser, para qualquer máquina. Tendo o Docker instalado, eu rodo, eu subo meu container e minha aplicação tá pronta. É só rodar. Cara, isso aqui para teste... Não, sério, olha para mim. Você fazer um teste para uma vaga de emprego e dockerizar a aplicação e mandar o passo a passo para a pessoa subir a sua aplicação com Docker, você já ganhou muito ponto. Você já é muito diferenciado, tá bom? Então bora lá. Seguintola, o que a gente vai fazer? Para rodar esse cara, ó, ele vai dar os comandos pra gente aqui, ó. A gente vai dar um docker build. Então vou pegar todo esse comando aqui. Dentro da pasta que existe o meu Dockerfile, onde o meu Dockerfile está, que no caso é a minha pasta API, cuidado com essas pastas, se você for pegar o meu projeto para dockerizar, porque eu coloquei a API e a SPA no mesmo projeto, na mesma pasta, tá? Então toma cuidado. Então é docker build, get started é o nome do projeto, então no meu caso é API. Eu vou dar o nome de API Wallet, tá? API Wallet. Aqui você dá o nome que você quiser, tá bom? Então docker build -t API Wallet. Então, Docker, cria para mim uma imagem API Wallet. Esse ponto, o que ele vai fazer? Ele vai procurar nessa pasta API um Dockerfile para fazer o build. Beleza? Se você tiver o Dockerfile em outro lugar, você pode colocar ponto / e o caminho dele. Mas eu recomendo você fazer tudo na mesma pasta, que não vai dar erro. Então, ele vai começar a buildar a minha imagem. Vamos ver o que está acontecendo nesse build. Ó. Copiou, criou o Workdir API, copiou tudo que tem para dentro dele, apagou a Node Modules, deu npm install, está exportando as imagens e finalizou. Esse é o nome do nosso Docker. Docker Library, então a gente criou uma imagem. Lembra do Docker Hub? Aqui nós temos várias imagens prontas. Aqui, ó, ele está falando, ó, você criou na livraria do Docker uma nova imagem chamada API Wallet. Então, se eu vier aqui, e você pode usar, se não der certo esse Docker Image ls, coloca o sudo na frente do Docker que ele vai funcionar. Se eu der um Docker Image ls, ele vai mostrar todas as imagens que eu tenho no meu computador. Então, tem aquela Hello World, que é para verificar se está funcionando, né, e tal. E tenho essa API Wallet, que eu acabei de fazer, ó, 35 segundos atrás. Ela tem 1.15 GB, por causa das minhas dependências e tudo mais. Tá bom? Então, se eu afastar aqui, ó, dá pra gente ver bonitinho. Então, eu tenho uma imagem aqui. A partir de uma imagem, eu consigo startar, eu consigo rodar. Eu tenho uma imagem que é a minha aplicação, eu consigo rodar ela no container. Essa é a mágica. Você, a partir de uma imagem fechadinha, você roda ela no container. Por que fechadinha? Ela tem a versão do Node que você precisa, ela tem as configurações que você precisa, ela tem tudo que você precisa para rodar. Então a gente vai fazer esse cara aqui, ó. Docker Run. Então vamos lá. Aqui dentro, então, eu vou dar um clear e vou fazer um Docker Run DP para rodar em segundo plano. E aí eu tenho 127.0.0.1 é meu localhost, a porta vai ser a 5002 e também 5002. Mais pra frente eu explico por que é 5002, 2.5002, mas é a aplicação dentro, né, a imagem e a porta que o container vai expor, porque a minha imagem expõe numa porta. A minha imagem está dentro do container, o container também tem que abrir uma porta para essa imagem. Pensa, como a gente fez lá, se você assistiu o vídeo de AWS, enfim, se não assistiu, tudo bem, mas quando você tem uma máquina, você precisa, e você tem uma aplicação, toda aplicação dentro de uma máquina, ela precisa de uma porta. Porque imagina que você entra numa máquina e tem vários aplicativos, que nem aqui no meu computador. Tem o VS Code, tem o Chrome, tem o OBS, tem várias aplicações. Para eu acessar as aplicações, eu preciso de uma porta para cada aplicação. Então imagina um container é uma máquina e a minha aplicação ela é a 5002. Só que o container é como se fosse outra aplicação. E eu preciso, sei lá, a internet precisa acessar o meu container. Então ele também precisa de uma porta. Então aqui é a porta da minha aplicação e a porta do meu container, que o ideal é a gente colocar sempre a mesma. Beleza? E aqui o nome da minha imagem. Então API
Wallet. Beleza? Então ele vai rodar em segundo plano, né? Para ele não ficar com o meu terminal travado. Ele vai deixar rodando meu Docker, meu container em segundo plano. E essa imagem é que ele vai buildar ali dentro, nessa porta e nesse endereço. Daqui a pouco, esse endereço vai ser o endereço lá do meu servidor. Não vai ser localhost mais. E aí o nosso container vai estar rodando no servidor e qualquer pessoa do mundo vai poder acessar. Beleza. Então ele rodou, ele me retorna esse ID. Isso quer dizer que ele está funcionando. E para saber mesmo se ele está funcionando, você pode dar um docker ps. E aí, deixa eu subir aqui o terminal para a gente enxergar. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui para ficar legal. Vamos subir. Tá. Então eu tenho aqui, ó, container ID, a imagem que esse container está rodando, o comando, quando ele foi criado, o status e a porta. Então eu tenho aqui, ó, meu container, esse é o ID, essa é a imagem, a API Wallet. Então ele está rodando, foi rodado há 8 segundos atrás, status é up, ou seja, tá no ar há 7 segundos, e essa é a porta. Então se eu acessar isso aqui no meu navegador, em qualquer cliente, na verdade, ó, aqui no meu navegador, barra transactions, porque eu não tenho uma rota padrão no barra, então transactions. Ele vai dar aquele erro de quando eu estava rodando de forma local no meu terminal. E eu não estou rodando de forma local no terminal. O container do Docker é que está rodando a minha aplicação. A partir disso, meu povo, a partir disso aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem a nossa aplicação dockerizada, containerizada, alguma coisa assim, né? Deve estar certo. E agora, a minha SPA pode acessar esse container. Então, ó, se liga. Vou dar um clear, vou sair, ó, cd ponto, e vou entrar na cd SPA. Tô na SPA, não tem nenhum terminal rodando a minha API, apenas o container do Docker. E agora eu vou dar o npm run dev. Olha aonde a minha SPA está buscando o meu back-end. Está buscando o meu back-end no localhost 5002, que é o meu container. Vamos ver se ele consegue acessar o meu container? Então estou rodando a minha aplicação aqui. Ó, se eu der um inspect, vamos ver se a gente consegue entrar. T-code. Beleza, vamos ver se ele consegue entrar. Não conseguiu entrar. Por quê? Porque a minha conexão agora não é mais localhost, tá? Ele vai precisar acessar o meu Docker, o meu nome do Docker ali. E o meu nome do Docker é API. Vamos ver, na verdade eu não sei o nome que ele deu pro Docker. Vamos tentar colocar 1.0. Só para mostrar para vocês que a gente vai ter um problemão aqui. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora, ó. Pelo IP. Então eu vou tentar logar. Não consigo logar. Pô, Thiagão, por que você não está conseguindo logar? Porque eu preciso conseguir ter... Ó, network error. Que bonitinho tá essa aplicação, né? Eu preciso conseguir acessar o meu container. Bom, para eu ver o nome do container de forma mais fácil, existe uma extensão aqui no VS Code do Docker. Quem é mais observadora já deve ter visto que eu tenho um Dockerzinho aqui, ó. Mas é esse cara aqui, ó, Docker, que ele vai mostrar pra gente os Dockers que estão abertos, que estão criados aqui. Então se liga, ó, a API Wallet não tá startada, né? Eu tenho individual containers, aqui é do trampo e tal, tem a Hello World. Esse container está desligado. Então vamos tentar dar o start nele para ver se ele está dando algum problema. Ó, tá no ar agora. Vamos ver se a gente consegue acessar ele. Então eu vou dar F5. Vamos tentar acessar esse cara. Vamos ver. Por enquanto não deu nenhum erro. Tá com um delayzinho aí. Vamos tentar de novo, ó. Pronto, deu 401, não autorizado. Tá. Mas eu tô tentando fazer o login, amigão. Deu 401, não autorizado. Estranho, estranho. Vamos lá, vamos tentar acessar esse cara aqui. Uma coisa que é massa a gente observar é o seguinte, ó. Se a gente tá aqui no Docker, né, na extensão, clico o botão direito aqui, ó, e dou um View Logs, ele vai mostrar um log que é o seguinte, ó, Connect Refused. O que é 127.001.27.017? É o meu banco de dados. O meu back-end não está conseguindo acessar o banco de dados. O meu front está conseguindo acessar o back. Mas o meu back não está conseguindo acessar o banco de dados. Por quê? Porque eu preciso ainda dockerizar e dar acesso para ele de alguma forma. Ele precisa sair do meu container, mas um acesso do container para minha máquina não funciona. Tem que ser entre containers. É o primeiro problema que a gente achou, que a gente não vai conseguir resolver nessa aula. Tá bom?
Dica importante é a última, mas antes dessa dica importante, que é sobre essa extensão aqui, sem essa dica talvez você não consiga rodar, se inscreve no canal, ativa o sininho, me ajuda aí a engajar, comenta aqui se você tá curtindo essa série, esse vídeo aí que for com 20 minutos e pouquinho, mas é um vídeo muito objetivo, assim, o Docker é muito grande, tá bom? Eu tentei ser o mais objetivo possível, e na prática, então, me ajuda aí a engajar, que, enfim, vai me ajudar pra caramba, beleza? Então, bora pra dica? Seguinte, talvez você não consiga acessar esse cara aqui, por quê? Porque você talvez não tenha dado permissões, se você utilizou o Docker Desktop, talvez tenha dado certo, mas se você instalou no Ubuntu, deixa eu fechar aqui minha aplicação, talvez você tenha problema. Então eu mostrei para vocês aqui como install Docker CLI, Docker Engine do Ubuntu. Você vai instalar tudo bonitinho e ele vai te dar uma dica, uma tip, que é você adicionar o Docker à lista de usuários do Linux. Então só seguir esses passos aqui, e aí ao invés de utilizar sudo Docker, você utiliza só Docker. E a partir desse momento, no Linux, você vai ter acesso a esse painel aqui da extensão do Docker, tá bom? Então fica ligeiro com isso, fica ligeira com isso, e se você tiver dúvida, entra na nossa comunidade do Discord, é de graça. E lá eu posso te ajudar muito mais fácil. Não adianta ficar mandando códigos e mais códigos gigantes aqui no comentário, porque é muito difícil de ver, de entender o seu problema. Lá no Discord a gente pode trocar uma ideia, é um chat muito mais tranquilo, e não só eu posso te ajudar, várias pessoas, vários alunos meus que já tiveram aula de Docker podem te ajudar, tá bom? Então entra lá na comunidade do Discord, me ajuda aí que você vai se ajudar, né? Essa é a verdade. Bom, a gente se vê então no próximo vídeo, eu espero que você tenha curtido. Até lá, falou!